Hoje nós vamos falar sobre um dos gráficos mais importantes criados por Ernst. É o gráfico da colonização aos sistemas de abundância. Esse gráfico, Ernst já vem desenhando ele desde a década de 90, onde ele procura mostrar, concentrar nesse gráfico toda a teoria da agricultura sintrópica. Então ele não é um gráfico cartesiano, x e y, não. Ele é uma imagem de todos os processos que ocorrem na agricultura sintrópica. Então nós temos aqui esse eixo, ele tem a sucessão natural, que Ernst chama de vetor. Esse outro vetor, nós temos o fator sintrópico. Se a gente lembra o que é sintropia, é do simples para o complexo. E como a sintropia acontece no nosso planeta? Acontece por meio da vida. A vida pega a substância simples e complexifica ela. Então, basicamente, são os instrumentos que o planeta tem, que é a biodiversidade, tanto a biodiversidade acima do solo, como a biodiversidade dentro do solo. E esses dois eixos, eles são fundidos aqui nessa ondulação, que ela representa a quantidade e qualidade de vida consolidada nesse eixo central, nessa ondulação. E mais para frente a gente vai ver o que é essa ondulação, né? Então, desde o início aqui, nós temos os sistemas de colonização, e aqui tem uma fronteira que entra nos sistemas de acumulação e depois nos sistemas de abundância. Então, por que está no plural sistemas? Porque quando a gente tem a transição de um conjunto de espécies para outro conjunto de espécies, essa transição é que Ernst denominou de sistema. Então, a gente tem na acumulação vários sistemas de acumulação. E está acumulando o quê? Basicamente, acumulando energia, acumulando um capital natural, acumulando um patrimônio na forma de carbono. Então a gente vê que o carbono aqui está acumulando carbono para lá na frente permitir que essa fertilidade acumulada ela permita sustentar mamíferos de porte grande. E a gente vai ver que basicamente toda a nossa alimentação ela só cresce aqui, em sistemas de abundância. Então a grande crise que nós vivemos qual é? Nós destruímos os sistemas de abundância, levamos eles para sistemas de acumulação e queremos produzir a comida que era produzida nos sistemas de abundância. Então esse é como se fosse um tiro no pé. Cada vez que nós chegamos numa fronteira agrícola, derrubamos florestas e começamos a fazer agricultura, é como se a gente quisesse se expulsar daquele lugar. Porque nós tínhamos um sistema de abundância onde cresceria o nosso alimento. A gente destrói aquele lugar e nós imediatamente retrocedemos e vamos para um sistema de acumulação que não produz o nosso alimento. E aí nós lançamos mãos de adubos químicos, venenos, estercos, para tentar reproduzir nesse lugar o nosso alimento que naturalmente era cultivado nesse lugar. E uma característica é que nos sistemas de colonização nós não temos animais. Basicamente nós temos fungos, bactérias, ou então a microvida, só nematóides. Nós não temos a macrofauna, né? Os animais visíveis a olho nu. Porque não tem suporte de vida suficiente para eles. Não tem como eles crescerem, se alimentarem, se reproduzirem animais maiores. Então aqui nós temos fungos, algas, líquens, bactérias. Talvez os primeiros capins surjam aqui, um capim rabo de rato, que é uma planta que transita para o sistema de acumulação aqui. E quando a gente entra nos sistemas de acumulação, a gente começa a ter as primeiras plantas verdes. Então começa a ter as primeiras capins, ervas, e aí começa a ter também insetos, artrópodes. Então os primeiros ácaros, as formigas, e conforme o conjunto de espécies, que nós vamos ver agora, ele vai se sucedendo, aquele lugar vai melhorando, chegam outras espécies, surgem outras espécies naquele lugar. Ou pelo vento, ou os animais trazem, e se a resiliência ao redor daquele lugar não foi destruída, como uma clareira de floresta, os animais trazem, o vento traz, as espécies dispersam, ou tem um banco de sementes ali, e aí surgem as espécies e permite
que outras espécies animais cheguem. Então, cada vez que o conjunto de espécies vai se sucedendo, mudando, outras espécies animais vão se estabelecendo cada vez que a fertilidade melhora. Então, surge aqui novas espécies, já se estabelecem anfíbios, pequenas serpentes, pequenos roedores, pequenas aves. Surgem outras espécies, começam a aparecer os primeiros roedores maiores. Então, paca, cutia. Surgem outras espécies, começa a ter um veado, começa a aparecer felinos. E surgem outras espécies, aí chegam os mamíferos de porte grande, como nós, como zebra, anta e por aí vai. Então, essa sucessão de espécies vegetais é que permite a instalação das espécies animais. E os animais contribuem para que essa sucessão ocorra, os animais silvestres. Eles contribuem para que isso aconteça, se nós não destruirmos a resiliência daquele lugar. Então a gente vê que tem muito mais carbono que nitrogênio aqui, e quando a gente entra nos sistemas de abundância, a gente começa a ter mais nitrogênio disponível, porque nós podemos produzir muitos frutos. Então esse é um campo de lava, por exemplo, de 1960, uma foto enviada pelo Craig, lá do Havaí, 60 anos para a gente ter as primeiras árvores. Então aqui um outro sistema de colonização que está há 40 anos assim, que foi retirado da terra e ainda não conseguiu se estabelecer plantas nesse lugar. Aqui nós temos esse mosaico de sistemas de acumulação com sistemas de colonização, vossorocas gigantescas, então pastos degradados, algumas matinhas aqui, um passo adiante na acumulação. E por que a gente não consegue chegar nos sistemas de abundância? Basicamente porque a gente sempre está interrompendo. Com a agricultura, a gente está interrompendo, a gente lavra a terra todo ano, então interrompe que a natureza consiga fazer essa sucessão. Um outro fator é o fogo, interrompe que a natureza consiga, se destrói todas as espécies vegetais, as espécies animais, queima a matéria orgânica, perde, volatiliza nutrientes aí, e a gente perde o compasso, o ritmo da sucessão. A gente sempre está regredindo. Prova disso é que pesquisas acadêmicas mostram que o fogo no cerrado aumenta a biodiversidade de formiga. O fogo no cerrado recorrente, o fogo recorrente aumenta a biodiversidade de aranha. Ou seja, se olhar no gráfico do Ernest aqui para trás, nós estamos retrocedendo. A gente estava com um sistema aqui, o fogo nos levou para cá, para trás. Não levou para frente. Aumentou a biodiversidade de felinos? Aumentou a biodiversidade de mamíferos? Não, aumentou de insetos, de artrópodes. Nós estamos retrocedendo. E se a gente olha, lugares que têm uma fertilidade natural muito alta, não precisam de tantas espécies como outros lugares, que exigem que muitos processos sejam resolvidos. Por exemplo, no Cerrado, na minha região, nós precisamos ter muitas espécies. O Cerrado tem 12 mil espécies vegetais catalogadas. Nós precisamos de muitas espécies. pH ácido, estação seca severa, solos rasos. Então, e solos velhos, poucos nutrientes biodisponíveis. Então nós precisamos... A biodiversidade é um instrumento que a natureza usa para fazer com que a sucessão aconteça. A biodiversidade não é um fim em si. Então lugares que são muito mais privilegiados não precisa ter uma biodiversidade altíssima, porque eles vão atingir sistemas de abundância com muito menos diversidade de espécies. Então esse aqui é um exemplo que Ernst deu uma entrevista em 2002 para a revista Agroecologia Hoje, publicada por Manfred Osterhout. E aqui o Manfred fez esse relato, né, das espécies citadas por Ernst. Então vocês veem a sucessão, ó. Aqui a acumulação, são faixas, né? Um sistema de acumulação, outro sistema de acumulação, outro sistema de acumulação, e aqui a gente entra no primeiro sistema de abundância. Então vai tendo essa sucessão de espécies. E isso é um exemplo, se a gente conseguir juntar todas as espécies daquela região, que é de cada sistema. Então, por exemplo, nesse primeiro sistema de acumulação, olha, talha-fogo, feto de gaiola, pH muito ácido, poucos nutrientes biodisponíveis, mundururu preto, louro, abacateiro bravo, pau-fava, ingaçu preto. E aí, quando essas espécies crescem, criam condições, na natureza elas seriam o quê? Ou podadas pelo vento, ou por furacões, por tempestades, ou morrem de velhice.
nós temos a sucessão das outras espécies. No nosso caso, nós podamos. Então aí está a chave, plantar em alta densidade e plantar diversificado, juntar o máximo de espécies que você consegue, daquelas faixas de sucessão. E aí a gente vai tendo essa sucessão de espécies em cada sistema e a gente entra no primeiro sistema de abundância. Então repara aqui, ó, nós saímos dos sistemas de acumulação, a última aqui, que era uma transicional, que ela vai ocorrer aqui ainda, por isso que é chamada de transicional por Ernest, Sucupira marreta. E a gente entra aqui no primeiro sistema de abundância. Então vou passar para o próximo slide, porque não coube aqui. Está aqui o próximo slide, o piqui preto. Então o primeiro sistema de abundância. E a gente vai criando condições. E aí a gente vê aqui, ó, abacaxi, guandu. Está surgindo as plantas que nós comemos. Sapucaia, feijão, milho. Então, isso é um exemplo do que? Os sistemas de abundâncias é o nosso lugar. Então nós estamos fazendo agrofloresta para a gente ir para o nosso lugar, para os sistemas de abundância. Então quando a gente chega no terceiro sistema de abundância, ocorre rabanete, alface, arroz, pimentão, tomate, taioba, mamão, banana da terra, banana prata, ora pronobis, cacau. Então muitas plantas cultivadas. E muitas vezes a gente quer cultivar isso num sistema de acumulação. Outra coisa, aquela ondulação que a gente vê nesse gráfico aqui, o que é essa ondulação, não é? Então, essa ondulação, isso está nessa publicação de 2002, mas ela tem um erro. Então, quando a gente tem aquelas faixas de sistemas de abundância, isso aqui, ó, o sistema cresce, aí poda. Então é a inspiração. O sistema pega carbono e depois nós podamos. É a expiração. Só que isso não acontece numa faixa uma única vez. Naquela faixa de um sistema de acumulação. Eu plantei lobeira aqui, eu podei a lobeira não uma única vez, eu podo 3, 4, 5 vezes até vir a próxima sucessão. Então seria esse gráfico. Então olha aqui, isso aqui eu fiz no Paintbrush, ó. Então as podas, elas acontecem muitas vezes dentro daquele sistema de acumulação. Então nesse sistema aqui de acumulação, são muitas vezes que acontecem podas. Não é uma única vez, eu tenho esse conjunto de espécies, eu vou transitar para a próxima sucessão não podando uma única vez essas espécies. Eu tenho que podar várias vezes. Depende da riqueza do meu solo, depende como está o meu lugar. Então aquilo é podado várias vezes. Por isso que tinha essa... E isso é um erro muito comum entre os agrofloresteiros. Eu plantei essa espécie, eu podei uma vez, já vai vir a outra. Não, eu podei uma vez, os estratos de baixo, aqueles que crescem mais lento estão crescendo, a minha lobeira rebrota, o angico rebrota, o mulungu rebrota, eu podo de novo, 1, 2 vezes por ano, e aquilo vai crescendo, e chega um momento que essas espécies de baixo substituem aquelas do sistema anterior, e eu tenho o estabelecimento do novo sistema. Então é o que acontece aqui. A inspiração, eu podo, expiração. Então, essa poda financia, ó, o superávit de biomassa, ele financia um novo lance de crescimento. E ele financia como? É alimento para o solo, os fungos e bactérias, eles vão atacar esse carbono que está na matéria orgânica, mas eles precisam também de micronutrientes. Então eles vão na rocha, fungos e bactérias, solubilizam os micronutrientes da rocha, fixa no seu corpo. Aí vem as amebas, os protozoários flagelados, comem os fungos e bactérias, os nematóides bacteriófagos comem os fungos, aí vem os microartrópodes e o resíduo desses animais libera os nutrientes solúveis para as nossas plantas. Por isso que é fundamental termos raízes, que elas vão produzir exudatos para multiplicar fungos e bactérias, matéria orgânica, que vai ser alimentos de fungos e bactérias, e eles vão estabelecer toda a cadeia trófica no solo. Então é fundamental ter raiz e farta quantidade de biomassa. E a gente olha os sistemas de abundância no sistema de acumulação. Se a gente não criar artificialmente um sistema de abundância, não produz.
Aqui na minha região, mandioca não produz, milho não produz, na minha área que eu planto aqui não produz. Muito pouco, uma mandioca muito fraca. Se eu afofar a terra, acumular, tem que acumular muito fraco. Então eu tenho que criar uma fertilidade, trazendo insumos ali naquele início, para eu produzir feijão carioca, para eu produzir milho, soja, laranja, acerola, manga. Eu tenho que criar essa fertilidade inicial, para simular um sistema de abundância. E se a gente vê aqui, ó, sistema de abundância 1, sistema de abundância 2, sistema de abundância 3, praticamente todas as nossas plantas cultivadas. Cana-de-açúcar, milho, rabanete, abacate, manga, jabuticaba, pitanga, uvaia, batata doce, banana prata, café, citros, ervilha, pimentão, tomate, chuchu, maxixe, abóbora, tudo está aqui nos sistemas de abundância. Por isso que é fundamental. Muitas vezes, o que acontece? Nós não temos as plantas de todos os sistemas. Então a gente planta ali um eucalipto. E o que acontece? O nosso eucalipto com o angico, eles vão criar aquelas plantas que nós conseguimos recolher sementes. Então eu vejo que existe um grande gap, assim, uma grande lacuna. Eu tenho sistemas aqui de 4, 5 anos que está lá o eucalipto, o angico, a banana. Eu criei linhas e plantei do lado também as árvores do futuro. E muitas vezes a gente acha que as árvores do futuro crescem lento. Não, elas crescem lento, só que às vezes elas crescem muito lento porque elas não têm condições ideais para crescer. Diferente se a gente planta uma jabuticaba numa terra roxa, lá no norte do Paraná, uma terra vulcânica, ela vai crescer muito mais rápido. Ela não vai produzir em 20 anos, pode produzir em 10. Então o que acontece aqui é que a gente muitas vezes repete vários ciclos de poda para conseguir que aquelas árvores do futuro se estabeleçam, porque nós não temos aquelas árvores do meio. Nós não temos, não conhecemos a vegetação, não sabemos qual árvore que vive 20 anos, 30 anos, qual árvore que é boa de poda. Então a gente planta muitas vezes só árvores extrato alto, emergente, copaíba, jatobá, ipê, tudo árvore que cresce devagar, junto com o eucalipto, junto com o mutamba, junto com o angico. E cadê esse meio? Nós não conhecemos, então não plantamos. Então o que acontece? A gente fica com um gap, fica com uma lacuna, a gente fica muito tempo podando essas árvores iniciais para conseguir que as nossas árvores do futuro se estabeleçam. E o risco que ocorre nesse caso é o que esse gráfico mostra. Um gráfico feito por Ernst para responder essa pergunta. Por que temos pragas, ervas invasoras e doenças em nossos cultivos? Então, nós desmatamos. Nós temos um sistema de floresta primária, um sistema de abundância. Aí nós viemos para cá e queremos cultivar plantas desse sistema aqui. Então, esse exemplo que Ernst coloca é do mamão. Nós plantamos o mamão aqui, mas o lugar do mamão é aqui, ó, no terceiro sistema de abundância, num lugar muito mais rico. Então nós usamos muletas para o mamão. Nós colocamos insumos. Se é um convencional, coloca adubo químico e tem que usar venenos para combater viroses, doenças que dá no mamão. O mamão é muito exigente em fertilidade do solo, em nutrientes biodisponíveis. Então, se é na agricultura orgânica, nós temos que usar caudas, nós temos que cuidar muito bem daquela região para produzir o mamão. Agora, quando nós plantamos o nosso mamão aqui e criamos esse ambiente artificial para o mamão, nós também criamos um ambiente para quem? Para ervas invasoras que não cresciam nesse lugar, mas que com a fertilidade melhor vão crescer. Então a gente abre, se nós não tivermos todos os estratos, o solo coberto, plantado em alta densidade, nós vamos abrir espaço para a trapoeraba crescer, para outros capins crescerem, outras ervas crescerem. Por quê? Porque nós não plantamos em alta densidade e o mamão não está lá na frente. E nós abrimos espaço para pragas e doenças. Porque nos sistemas de abundância, qual é a diferença? Nós temos lá um solo, 1 grama de solo de floresta tem 25 mil espécies de fungos, 75 mil espécies de bactérias. E eles criam uma parede ao redor das raízes, protegendo as raízes das plantas. Então as plantas liberam exudatos para eles crescem e tem toda aquela cadeia trófica acontecendo. Isso não acontece aqui. Então nós não temos os fungos para criar mamão, nós não temos a biocenose, então nós temos buracos naquela rizosfera por onde entram os patógenos.
Talvez a gente não tenha um solo fofo, como deveria ser um solo de floresta onde cresce mamão. E aí a gente vai ter uma competição por nutrientes, porque nós não temos uma terra fofa, nós não temos a cadeia alimentar do solo acontecendo. Então a gente vai ter uma pressão de pragas e doenças, porque o nosso mamão devia ser cultivado aqui. E uma pressão de ervas invasoras, porque nós estamos querendo cultivar aqui o que deveria ser cultivado aqui na frente. Então isso é o tamanho da muleta necessária para cultivar o mamão. Agora, a gente vai ver na prática agora como que é isso, como que é essa sucessão acima do solo e essa sucessão abaixo do solo. Bom, nós estamos aqui numa mata, aqui no Cerrado. As matas são muito castigadas pelo fogo antrópico. Essa mata mesmo queimou, o último incêndio que ela sofreu foi há 6 anos, queimou muito o subbosque, agora que ele está se recuperando um pouco, mas ela ainda tem o que nós queremos mostrar, o que é o nosso sonho, um solo de floresta, né? Então nós vamos pegar um pedaço de solo aqui e comparar com áreas nossas com 4, 5 anos e com uma área degradada que nunca plantou, vamos dizer, que ainda está no início da recuperação. Então, a primeira coisa que a gente já vê é a facilidade que o facão entra aqui, né? Se não é uma raiz que impede dele afundar, é muito fácil. Então você vê que o solo tem estrutura, ó, é todo grumoso. E o cheiro do solo. Para mim esse solo aqui tem um cheiro de flor, assim, um cheiro muito bom. Então a gente coloca no balde e vamos comparar com as nossas áreas de agrofloresta. Esse aqui é um sistema que nós plantamos em volta aqui da casa, ele tem de 4 para 5 anos. Nós vamos coletar solo nessa linha aqui, comparando com o solo da mata, o aspecto físico, a estrutura dele, mas o que é interessante, nós estamos abordando aquele gráfico de sucessão, né? Aqui a manga foi plantada de semente, essa jabuticaba entrou só tem 2 anos, porque os citros aqui, por causa da casa no nascente, não recebia o sol nascente, Ernest sugeriu melhor trocar por outro tipo de árvore, porque o citros é muito exigente do sol da manhã, o sol nascente, né? Então, paralelo aqui nós plantamos as árvores do futuro. Então aqui você tem um gonçalo, um jatobá, uma amburana, aí tem copaíba, ó, o angico, eu já podei ele agora. Então os angicos, eles são secundária 1. E aqui, não dá para ver agora, mas até bem pouco tempo o margaridão dominava aqui paralelo. Agora o margaridão perdeu a força completamente, porque as árvores estão sobressaindo. Então ainda vai ter vários ciclos de poda do eucalipto, que é a nossa árvore. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é material do eucalipto, que nós podamos anualmente, 1 ou 2 vezes por ano, fornecendo material para essa linha e indiretamente para a linha das árvores do futuro, que nós raleamos já. Então, daqui 3, 4, 5 anos, talvez isso aqui com 8 anos, 10 anos, talvez já dê para tirar o eucalipto, ele vai ter madeira aqui, talvez até com 1 metro cúbico por árvore, porque a gente está deixando ele com 4, 5 metros, e quem vai sombrear a nossa jabuticaba, a nossa mangueira, os outros sítios que estão para frente, são as árvores do futuro. O angico também vai ter saído, então vai ficar o gonçalo, amburana, os ipês, a copaíba, que vão ser as árvores de poda desse sistema. E vou tirar um pouco do solo para a gente comparar aqui, vou afastar o material. Então agora nós vamos comparar o solo da floresta, o solo da nossa linha de árvores, que a gente busca simular um sistema de abundância aqui, plantando jabuticaba, plantando banana, citros, né? Concentrando biomassa nesse lugar, com o solo que no início aqui foi horta. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem nesse balde, a gente percebe um degradê, um gradiente. Então o solo da mata, muito escuro, está aqui o solo da mata, o solo da nossa linha de árvores, caminhando para ser um solo escuro. E aqui um pouco mais claro, onde já foi horta. Então se a gente pega o solo, por exemplo, de onde a gente não fez horta, não foi nada, que é esse aqui, ele é mais claro um pouco ainda.
Então, esse foi no começo horta, aqui não foi nada, praticamente a gente não vê diferença, né? Agora, onde a gente está acumulando lignina, a poda das árvores, a gente já vê que começa a escurecer, com 4, 5 anos de trabalho. E a gente vê a diferença na estrutura, ó. Olha como esse solo é poroso, ele tem agregados, assim como esse aqui também. Ele tem agregados, ó. Esse aqui já é mais uma massa de terra, você não vê passagens de ar nele. Então, isso aqui está muito mais perto dos sistemas de futuro do que esses aqui que estão mais no início da acumulação. Então isso é a mudança no solo, né? Então nós chegamos nesse gráfico aqui, que é um exemplo de sucessão natural de espécies, mostrando algumas possibilidades de plantas, seus estratos e ciclos de vida. Antes de eu explicar esse gráfico também, é importante, quando a gente fala assim, ó, nós estamos caminhando para sistemas de abundância, onde cresce o tomate, o alface. Ué, mas a gente não está virando floresta? Como é que vai crescer um tomateiro dentro de uma floresta, um alface, um pé de milho? Não, quando a gente tiver uma floresta com um solo que sem insumos externos é possível cultivar tomate, é possível cultivar milho, aí o que nós fazemos? Nós abrimos uma clareira, nós derrubamos essa floresta, mas nós não causamos um distúrbio, que eu diria um distúrbio antropomórfico. A gente simula um distúrbio da natureza. Então as árvores vão rebrotar, o banco de sementes vai vir. E nós agora, quando nós plantamos o nosso tomate, o nosso milho, o nosso alface, a mandioca, nós introduzimos aqueles estratos que faltaram lá no início. Então a gente continua num sistema florestal, só que agora a gente causou um distúrbio, abrimos uma clareira e hoje é possível a gente ter filas de árvores para cultivar milho, filas de árvores para cultivar soja, para pomar, para criar animais, ou seja, é possível ter um sistema muito mais florestado do que terra arrasada, que a gente só cultiva uma espécie. Então, no futuro, quando a gente ocupa todo o nosso sítio, toda a nossa fazenda, onde é que eu vou plantar o milho? Aí a gente escolhe aquela agrofloresta que tem menos complexidade e a gente quer melhorar, aí nós derrubamos tudo e ali cabe o nosso milho, a nossa mandioca, o tomate, o brócolis, a couve-flor, enfim, todas essas plantas que exigem muita luz solar. Mas junto, nós plantamos agora a nossa jabuticaba, o baru, enfim, um solo muito mais rico, que agora as espécies com muito menos tempo, aquelas de ciclo longo, vão começar a produzir frutos, porque tem um solo com muito mais fungos, muito mais rico. Então, esse gráfico aqui é um exemplo que Ernst nos deu, baseado essa parte artística de uma artista suíça, Ursula Hartmann, e também o texto foi elaborado por Philippe Pasini e Diana, e as espécies sugeridas por Ernst. Então vocês veem os ciclos aqui, e não está também a placenta, ele não está em escala temporal, porque a placenta é muito menor o tempo da placenta aqui, né? São 6 meses, até 2 anos, e as secundárias duram mais, as climáxicas. Então, veja aqui, ó, o P1, que é o ponto inicial. Então nós temos os ciclos de placenta que criam dentro os ciclos das secundárias 1, secundárias 2, secundárias 3, e tudo começa no início. Aqui não dá para ver, não está bem representado, mas olha aqui, ó, nós plantamos aqui. Então, quando a gente criou aqui um solo mais rico, nós podemos aqui agora derrubar e introduzir outras espécies agora, não aquelas iniciais, né? Então agora a placenta não vai ser mais a sapeixe. A placenta agora é uma mamão, que é uma emergente da placenta 2 que precisa de muita luz. Então não dá para plantar uma mamão dentro da floresta, e muitas vezes a gente quer abrir um corredor numa mata secundária, uma capoeira, e plantar o café ali no meio, achando que aquilo, café gosta de sombra. Só que existe uma dessincronia enorme. Naquela mata perturbada, antropizada, eu não consigo abrir um corredor, porque as plantas estão envelhecidas, amadurecidas. É melhor eu fazer um corte raso e plantar tudo desde o início. Então eu planto agora o café, mas eu planto a castanha, o jatobá, enfim,
todas as árvores e planto os grãos, posso plantar milho, posso plantar quiabo, posso plantar hortaliças, e aquilo vai crescer, a placenta 1, placenta 2, então essa placenta 1, que no início foi com aça-peixe, com sapé, já aqui, olha, então, olha esse gráfico, isso aqui é o patrimônio, aqui a gente chama de capital natural, mas isso eu fui acumulando. O que é essa parte cinza? É o meu capital natural, o patrimônio que eu estou acumulando, a energia, o carbono, a complexidade. E quando aqui agora eu introduzo outras espécies, eu posso derrubar isso aqui, fazer uma clareira, e agora vem o banco de sementes e vem também as espécies novas que eu estou acrescentando. Então agora já é o mamão, a capeba, a jurubeba branca, e depois isso como placenta, e as secundárias já é o guapuruvu, mamão do Mato Grosso, ora plurnobis, cana de macaco, erva de jabuti, e a climáxica, o jequitibá rosa, pau-brasil, jabuticaba, xaxim, baru, outras espécies que vão se sucedendo. E aqui a gente vê as ondas se sucedendo, como aquele gráfico anterior que nós mostramos por círculos, né? É o que destaca. Então o que a gente vê que se destaca aqui, primeiro é a placenta, depois as secundárias, depois as climáxicas. E quando a gente chega num P3 aqui, a minha jabuticaba já vai estar produzindo, mas eu não preciso derrubar a minha jabuticaba. Eu posso derrubar outras árvores e aqueles extratos que eu plantei junto com a jabuticaba, que crescem muito devagar, pode ser um pau-rosa, pode ser uma castanha, e agora eles vão tomar conta daquele lugar. E aí a gente chegou num lugar muito mais rico. E aí até questiono, será que depois que a gente transformar toda a nossa fazenda em um sistema florestal com uma diversidade enorme de frutas, será que a gente vai comer tanto grão? Será que a gente vai comer arroz, feijão, milho, com uma diversidade gigantesca de frutas? Hoje eu vejo a fazenda do Henrique Souza, né? Há 25 anos plantando no mesmo lugar, colhe mais de 8 toneladas de açaí. Está se tornando, além de um produtor de cacau, se tornando um produtor de castanha do Pará, com uma diversidade enorme, rambutã, mangostã, achachairu, muitas frutas tropicais, cupuaçu. Então a gente vai ter uma diversidade enorme de frutas. Talvez o nosso regime alimentar vá mudar. A gente vai se tornar muito mais frugívoro do que granívoro, do que comendo grãos. E talvez o nosso sistema biológico, ele é onívoro, mas um onívoro muito mais voltado para a parte vegetal. E assim a gente tendo frutas em abundância, a gente vai depender menos de grãos, né? E vai ter uma regulação do clima, vai ter as águas voltando, as chuvas voltando para o nosso lugar, um clima mais ameno, um clima apto, um clima adequado para a nossa espécie. E assim a gente espera que, plantando floresta, a gente plante também uma diversidade enorme de alimentos. E isso vai fazer com que a gente tenha uma diversidade não só de plantas, mas uma diversidade muito grande de animais silvestres que voltam para esses lugares florestados.